Oi, terça-feira? Valendo, tudo bem com você? Bem. Então tá bom, Bem, pessoal gente, de casa? tudo bem com vocês? Oba. Beijo pra todo mundo, especial aqui pra Miriam Diniz, sempre alerta e constante no nosso programa. Jeová Menezes também, Elione Miranda e Bruno Villa, todo mundo conversando sobre o WWW. Muito bom. 30 anos de WWW. Falei muito em sala também sobre isso. Né? Não sei se você usou, porque eu falei, cara, é incrível, né? 30 anos é muito pouco. Né, são 3 décadas, mas assim, quando a gente vê em termos históricos é um grãozinho da areia. Né? Bom, hoje a gente fala sobre algo que, que faz parte da nossa história, então já vão Perfeito. 500 e poucos anos. Adianta pra gente ir. Vamos lá. Pessoal, olha só, daqui a pouquinho é mês de abril e a gente resolveu fazer esse panorama geral agora, porque tem coisas que vão repercutir o ano todo, né? A gente vai falar sobre o índio como uma figura central, mas não sobre o clichê do índio ou de população ou qualquer coisa. A gente quer convidar vocês hoje para fazer reflexões mais apuradas, cuidadosas, perspicazes em termos da constituição da identidade nacional por conta da preservação e da presença do índio, de algumas leituras possíveis em termos históricos e científicos e também porque este ano, gente, foi determinado pela ONU por intermédio da Unesco como Ano Internacional das Línguas Indígenas. E por quê? Né? Então a gente vai desdobrar essas coisas, né, Chewbacca? Isso mesmo. É bacana a gente fazer. Bom, a gente começa pensando, gente, a figura do índio, e quando se pensou a figura do índio na história brasileira, a gente vê com muito espanto a nossa primeira carta, a Carta do Caminho. Então não tem como a gente falar sobre a construção dessa figura, né, que vai passar e atravessar toda a nossa história, até hoje a gente está discutindo, sem lembrar que lá, naquela carta, a gente teve a primeira descrição dos índios, né, que estavam aqui. Então o Caminha, que era um sujeito que tinha competência para escrever, ele estava lá, ele é escrivão. Estava lá para isso, né? Estava lá para isso, né? Falar em nome do rei e para o rei. Então, rei, vou fazer essa carta com a maior boa vontade e um olhar realista sobre as coisas. E tem um momento em que ele descreve o índio, né? Os selvagens, então, as indumentárias, as pinturas no corpo, eles estão lá na praia, a gente olhou meio de longe, depois trouxeram uns índios para a caravela, né? E o índio começa a olhar tudo aquilo e aponta para o colar do capitão e fala assim, lá tem mais disso, né? Como se fala assim, lá tem mais ouro. Então a gente começa a ver esse primeiro contato. E o interessante é que é um contato de muito estranhamento. Né? Uma coisa que a gente vê muito na carta é a questão da nudez. Sim. Aquilo era um espanto, tanto que o Caminha fala 400 vezes que eles estão com as vergonhas de fora, tão altas e tão cerradinhas, né? Uma passagem assim, muito comentada da carta. E ele fala assim, entretanto, não tem nenhuma sacanagem nisso, né? Por quê? Porque eles estão ali numa pureza como se fossem Adão e Eva antes, né, da maçã, antes do pecado. Então eles estão lá numa boa, é uma questão cultural deles, então estão lá, esses são os índios. E a gente vai usar essa figura dentro da nossa história, tanto da literatura, quanto dos quadros que a gente vai ver sendo pintados e tal, porque ele vai retratar no século XIX, né, a ideia do bom selvagem, né, que não é uma ideia brasileira propriamente dita, que vem da filosofia francesa. Montaigne escrevia sobre isso, porque, gente, pensa só, né, a figura do índio causa um espanto enorme. E hoje, o que a gente faria? Tiraria uma foto e mandaria por WhatsApp para todo mundo. Mas naquela época você não tem isso. Então, o imaginário das pessoas, né, ficava muito aguçado para saber como é que são aquelas pessoas. Você descrevia, imagine, você lendo a Carta do Caminho, mas como é que são essas pessoas? Não tinha fotografia, né? Você tem umas missões depois que vão tentar retratar esse índio e tal, mas Pelo desenho, né? Mas uma coisa muito interessante vocês lembrarem é o seguinte: tivemos expedições que pegavam índios aqui e levavam como se fossem feiras, né? Então o índio era uma curiosidade. E chegou lá o Montaigne, um que vai observar esse índio, né? E pela ideia da filosofia do Montaigne, ele vai montar algo que depois, no século XIX também, né, do 18 na verdade, vai ser o bom indígena, ou o bom selvagem, que seria um homem na natureza, antes de todos os problemas,
que a construção das cidades, do dinheiro, né, colocariam o homem como um homem corrompido, ou seja, o bom selvagem é um mito, é o mito do bom selvagem, né, por isso que a gente chama assim. Seria um homem acima de qualquer problema moral. Então, se a gente pega a nossa literatura romântica e pega também, né, as características do romantismo europeu, a gente vai ver que esse índio brasileiro que vai surgir então nas histórias, que muita gente conhece lá do ensino médio, como o Peri e a Cici, né? Então o Peri é um índio do completamente Guarani. Isso, da obra Guarani de José de Alencar, é um índio completamente idealizado e bem aos moldes, né, e no modelo desse índio, desse bom selvagem lá descrito por Montaigne, da filosofia francesa. Então a gente sempre está pensando nesse índio, né? O índio que depois a gente vai ver na literatura do século XX com os modernistas, eles vão brincar um pouco com isso, né? Vamos desconstruir um pouco dessa ideia desse Falando bom da selvagem. antropofagia, inclusive. Isso, da antropofagia. Por quê, né? Porque essa ideia era uma ideia de índios amistosos que estão aqui e se relacionam com o branco. E dessa mistura entre o europeu, a cabeça do europeu, tá lá isso textualmente no Guarani, da cabeça do europeu e do coração do indígena, da bondade do indígena, dessa moralidade, né, do indígena, nasceria esse povo chamado Brasil, certo? Então é uma ideia bem mastigada, tal, que quem estava por trás era a realeza brasileira. Tinha-se essa ideia, né, por conta da nossa independência, de construir uma identidade, ou seja, de construir uma história pra gente, né, que nos fosse palatável, tipo, precisamos de uma história legal. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos usar o índio para isso. Então, essa é um pouco da história, rapidamente, obviamente, aqui, né? Da construção da imagem do índio, né? Então, você tem aquela visão do estranhamento, certo? No primeiro momento, até o uso da figura do índio como caricata. Isso. Né? E é isso que a gente está conversando aqui. Pô, a gente fica com aquela ideia do índio caricato, lá no meio da floresta, né? E tal. E sem contar, né, as coisas que chamam a atenção, como os rituais antropofágicos. Muita gente gosta de explorar essas questões, né? E o índio hoje, Cleusa? Como é que a gente está tratando? Como é que a gente olha para esse índio? Eu queria buscar, né, até quando a gente estava trabalhando aqui, pessoal, com esse tema, para pensar, justamente deixar aí como entrada do mês de abril para a gente discutir a questão indígena no Brasil, dentre tantas outras, pensar um pouquinho sobre alguns movimentos ligados à antropologia, que vão trabalhar com essa ideia do indígena, né? E eu queria considerar, então pensando nessa construção histórica da identidade, mas queria considerar um pouco as questões de embate mesmo entre natureza e cultura. O que é natureza, o que é cultura, nessa narrativa histórico-literária que a gente faz da figura do índio, né? E quando a gente vê essas questões que alguns antropólogos já dizem que são superadas do embate natureza e cultura, a gente vê ainda muito arraigadas nas descrições sobre comportamentos indígenas. Quer ver uma coisa bem interessante? Que eu tô deixando, a gente está deixando aqui os links, o resuminho também da nossa conversa, né? Mas tem um texto especialíssimo do Eduardo Viveiros de Castro, que é um antropólogo brasileiro renomadíssimo internacionalmente, foi convidado para dar aula e ocupar as cadeiras mais célebres da antropologia internacional e resolveu ficar aqui mesmo, né? Então um cara que diz assim, daquela coisa da fuga de cérebros, ele resolveu deixar o cérebro aqui, né? Por escolha própria. Legal. E é um cara que tem uma conversa sobre esse embate de natureza e cultura da questão indígena, gente, muito didática inclusive, mas também muito complexa. E olha só pra gente ter uma pincelada aí, ele diz que um dos grandes problemas é que, e de fato a gente nem tem como fazer diferente em muitos casos, é que vai se perguntar o que é um índio para um branco. Quando e por que interessa definir o que é um índio no Brasil? Principalmente por causa da demarcação de terras de reservas indígenas. Questões né? legais. Questões legais. E aí ele diz, bom, vai perguntar para quem? Vai perguntar para o antropólogo. Esses caras são índios? Né? E ele diz muito claramente no texto dele, diz, olha, como é que faz isso, essas questões da autodeclaração? Por exemplo, se eu quiser me autodeclarar, diz, ó,
Eu uso os mesmos tipos de alimentação, de condimentos, de comportamento, então eu sou um índio, né? Por essa via do embate natureza e cultura antropológico, ele diz, olha, então eu poderia dizer que sou índio, né? E aí tem outras questões, claro, que vão desdobrando qual é o lugar na cultura e qual é o lugar no espaço-tempo que essa pessoa ocupa para se definir como índio. E ele caracteriza isso no seu texto, por isso estou deixando aí numa conversa, numa entrevista, né, um texto que facilmente a gente encontra em PDF. A tese dele é uma coisa bem mais pesada sobre essa convivência e que vai dar conta de muitos estranhamentos culturais que a gente tem até hoje. Olha, Shibata, não faz muito tempo uma universidade cobrou dos candidatos uma redação que propunha a discussão, a reflexão dos candidatos sobre a temática do infanticídio em comunidades indígenas. Aí se diz, espera, mas o infanticídio é também uma caracterização legal nossa, branca ocidental. E aí, essa questão da cultura indígena está sob a legalidade do branco também, porque eles estão no mesmo território? Como é que isso funciona, né? Porque de todo modo, o que você vai dizer? Não, mas é direito da criança viver. Diz, não, mas naquela comunidade indígena, a criança que nasce com problemas, eles sacrificam, né? Diz, e como é que é isso? Então, são coisas muito mal resolvidas, ou irresolvíveis, a gente diria, né? Em termos legais também, jurídicos, porque eles são hoje uma comunidade preservada, ou que precisa ser preservada, e daí que a Unesco vem com essa história de 2019 ser o ano das línguas indígenas, para botar luz também sobre esse povo, sobre essa população, e para colocar luz em relação às línguas que estão sumindo, né? Porque é um problema. Língua, gente, é patrimônio imaterial. E essa expressão é bom que vocês guardem, porque ela cai no Enem, ela cai nos vestibulares por aí, né? Porque é um dos resguardos, é um dos arcabouços que se costuma colocar coisas de folclore, de linguagem, que são repertórios socioculturais importantíssimos. E as línguas indígenas têm sumido, quer dizer, não tem sido suficiente o esforço para catalogar ou para manter. Bom, se a gente diz assim, se tem língua indígena sumindo, é porque tem povo indígena sumindo, né, também. Então isso causa, obviamente, desequilíbrio. E é um desequilíbrio não só sociocultural, mas de sustentabilidade. Né? Então quer dizer, olha, Shibata, essa relação da leitura histórico-literária e da leitura antropológica e cultural, a gente diz, opa, tem caldo. Que caldo para discutir isso, né? Num ano como esse, que é Ano Internacional das Línguas Indígenas. Legal, legal. Né? Vamos sugerir para o pessoal de casa, a gente, buscar mais coisas, mais informações, principalmente no mês de abril, por isso que a gente está deixando o olho já aqui como ponto de partida nisso, né? Porque no mês de abril, que tem o Dia do Índio no Brasil, né? Dia 19, a gente vai ter muita coisa certamente publicada, escrita sobre isso, e é legal que vocês fiquem de olho. Beleza, gente? Isso aí? Só ficamos por aqui. Até a próxima terça. Um beijo para todo mundo. Comentem, conversem com a gente e bons estudos. Tchau, tchau. Tchau.